Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 669 e minguando até 621 dias, 14 de outubro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é muito importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 669, com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 65, com o subtítulo Contradições expressivas do corpo simples e do corpo celeste, parte 23. Acompanhe tudo que está sendo dito, é muito interessante. E para isso eu deixo um blog que antecede a esse, e um blog que antecipe a esse, para que você tenha praticidade de acompanhar tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Eu também deixo na descrição do vídeo uma abertura deste título, Acima das Estrelas de Deus, com 5 repartições, deixo também uma referência, né, desse título, né, para que vocês possam estar tendo acesso rápido e entender tudo que está sendo dito. Às vezes, com esse acesso que eu estou te passando, com essa descrição, você quer entender tudo que está sendo dito dentro do blog diário, saber dos meus comportamentos, isso vai te dar ânimo se você vai seguir ou não, certo? Se você for uma pessoa que tenha boa percepção, você continua. Se você for uma pessoa que for bem corpo emocional e entenda só aquilo que é realidade para você, que o dinheiro é a forma mais correta de você se realizar dentro da sociedade, tal, tal, tal. Então você vai estar cheio de crise, certo? Relacionando apenas sexo e dinheiro no seu espaço de corpo dentro de você, fazendo disso uma coisa tudo negado, fazendo disso uma coisa dos seus interesses, sentindo esse seu corpo emocional, você não vai conseguir realizar com ninguém, certo? Você vai ver só interesse. Quando as pessoas estiver servindo a você, você vai estar que nem bobão. Ah, essa pessoa é boa pra mim, sei que tem lá, né, que tá te dando sexo, dando dinheiro, blá, 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 vai ficar, né, bom, mas aí a pessoa virou as costas para você, você vai ficar frustrado. Não, me largou eu, sei que tem lá, não posso permitir e tal, blá, já começa a gerar aquela complexidade. Você entende o tanto que problema que dá quando você relaciona o seu corpo emocional diretamente? Todos nós somos corpos expressivos, a gente temos que usar nossos corpos expressivos, uma percepção daqueles nossos movimentos, para que a gente entenda os nossos movimentos de uma forma correta, uma forma errada. A gente olha para os nossos corpos e entenda uma possibilidade de acertar e uma possibilidade de errar. Olhando de fora para dentro, com as nossas percepções, com as nossas visões, certa nossa visão espiritual, olhando de fora para dentro, então você entende um corpo emocional. Eu posso sentir uma coisa boa, eu posso sentir uma coisa ruim. Ah, eu senti uma coisa boa. Por que que eu senti uma coisa boa? Eu entreguei uma coisa justa às pessoas? As pessoas entenderam que eu sou uma pessoa justa?
né? E é por isso que está dando uma química sobre uma relação outro corpo. Aí eu entendi uma coisa ruim para mim. Por que que foi uma coisa ruim? O que que eu relacionei de errado a outra pessoa? Por que que eu estou me sentindo mal? Eu começo a entender isso. Eu estou me sentindo mal porque eu relacionei outra pessoa mal. Simplesmente isso. Ah, eu senti bem porque eu relacionei outra pessoa bem. Aqui de fora eu posso fazer a percepção, mas agora eu estou movimentando de dentro para fora, eu não tenho chance mais de errar. Os meus olhos, eles têm que ser uma vista única daquilo que eu entendo de mim mesmo, daquilo que eu domino de mim mesmo e que eu posso entregar isso de uma vez só, uma coisa boa, fazer um corpo expressivo gloriado daquilo que eu sou dentro, daquilo que eu sou fora, daquilo que eu sou dentro, daquilo que eu fora. Essas posturas de dentro para fora, ela é muito usado pela Guerra Fria, pelo ato da Guerra Fria, criando ideologia e tal. Aí pode ser uma coisa certa ou uma coisa errada. O marido, no futuramente, ele vai continuar nessa postura para relacionar a esposa dela, a esposa dele. A esposa dele pode ser uma coisa boa para ele, ou pode ser uma coisa ruim para ele, da mesma forma. Da mesma forma. Ah, e se ela foi uma coisa ruim, por que que ela foi ruim para você? Porque você maltratou ela? Né, e se por que que se foi uma coisa boa para você, por que que foi uma coisa boa? É porque você tratou ela bem, né, ou se foi uma coisa ruim, por que foi uma coisa ruim? Você tratou ela mal? Entenda isso, ou ela te tratou você mal, né, entenda isso. Então quando você vai usando essas expressões, essas posturas de você movimentar uma coisa e outra, você vai ganhando várias possibilidades. Vê como que tudo fica bem explicativo? Entenda isso. Tudo na descrição do vídeo para vocês entenderem. Por fim, eu faço a leitura corrida de tudo que for dito nos 4 blogs diários e coloco ele fixo lá, certo? E também coloco a abertura desse subtítulo, Contradições Expressivas do Corpo Simples, e por fim, eu coloco a leitura corrida de tudo que for dito nos 4 últimos blogs. Vamos então fazer a leitura deste contexto, fazer a mediação sobre aquilo que é corpo celeste, sobre aquilo que é corpo simples, entendendo essa grandiosidade do corpo celeste de Deus e a todos aqueles corpos emocionais que estão contidos aqui, certo? Os corpos expressivos deles são as cabeças deles, são as percepções deles, existem várias possibilidades, eu tenho apresentado alguma neste momento agora, é só vocês fazer a percepção de tudo que está sendo dito, vocês vão relacionar tudo isso muito, muito, mas muito bem, ok? Entenda isso, que tudo é bem explicado, tudo bem expressado de uma forma correta. As minhas expressões são de boas compreensões, né? Uma pessoa de 8 a 12 anos consegue entender tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Vamos lá então para a leitura e vamos fazer a expressão livre. Vamos lá. Entenda que não há explicação quando não temos a percepção, pois tudo que será um conceito, pois tudo, pois tudo que será um conceito da tudo será um conceito da falta da percepção, e que nesta causa a falta da percepção vai explicar o que não queremos enxergar com os nossos olhos perceptivos sobre o que esteja em movimento e sobre aquilo que não se move. Ou seja, se você move algo que não move, isto será apenas uma imaginação de mover algo e não a realidade de tudo que estivera em movimento. Isto explica que as percepções é que vão determinar os vossos caminhos, explicando o que se possa ver e o que se possa ouvir e que ajuda a determinar se este caminho vai ser bom ou ruim. Evidentemente, a raiz é uma consciência espiritual, a semente ela fica parada esperando a consciência movimentar esta semente. Porém, existe possibilidade que a raiz se é a raiz ser um só. Porém, existe possibilidade de que a semente e a raiz ser um só. E também existe possibilidade de que a raiz esteja separado desta semente, sendo tudo isto uma questão de percepção na busca de
destravar a forma correta de compreender o que está sendo dito, sendo cada um terá a sua interpretação, cada interpretação um caminho, cada caminho uma forma perceptiva de uma coisa e outra sobre o que se move o corpo simples de entendimento simples e a forma em que se move o corpo celeste do ser soberano. Sendo o corpo celeste, ele não muda a sua forma de mover, porém há a possibilidade que nós, corpos simples de entendimento simples, fomos mudados na forma de mover a matéria, para que a raiz fique separado da matéria. E isto sim, para que a consciência seja perceptiva para a matéria e em movimento e que nos faça igual a Deus, o Pai de toda eternidade. Muito interessante. Todos os contextos que eu leio aqui é muito bom, muito explicativo. A expressão livre é uma coisa bem acrescentada, bem produtiva, é muito interessante. Mas aí, quando eu vier com aquela leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blocos, você vai poder fazer a sua percepção de tudo, né? Fazendo essa ideia de uma leitura corrida e vocês ouvindo, vocês podem praticar isso na sua consciência com as suas próprias percepções. É muito interessante isso, ok? Vamos lá então para este contexto e entender parte dele. Vamos lá. Entenda que não há explicação quando não temos a percepção, pois tudo que será, pois tudo será um conceito da falta de percepção. Entenda que não há explicação quando nós não temos a percepção. Olha só, tenta colocar na cabeça de uma pessoa, por exemplo, religioso, tenta que ela viveu uma forma errada, que tudo foi uma ideologia, sei que tem lá, que tudo foi uma forma de unificação, certo? Você vê que quando eu falo em ideologia, você vê coisas real no meio disso. O que que é real? As pessoas deu a vida para a falsidade, deu a vida. Então, então quando as pessoas dão a vida para a falsidade, nós vê sangue, nós vê as pessoas morrendo, gerando atos consequentes, e você vê que não é uma coisa tão simples como parece. Uma ideologia, vai usar somente a expressão, sei que lá, porque existe vítimas que são vitimadas sobre essas formas de movimentar as coisas, né? De estar tirando das pessoas os benefícios sociais, tirando dela a forma correta delas se relacionar com uma coisa e outra, então ela vai gerando atos consequentes, então vai vendo os prejuízos também da mesma forma. Ou seja, não é apenas uma ideologia. Essa unificação, ela é muito forçada. Mas entenda, você for explicar isso para uma pessoa religiosa, ela é bem capaz de te matar você, sabe? Ela mata, sim. Ah, Jesus é santo, sei que tem lá. Você não admite que você fala isso dele? Você está defendendo o quê? Está defendendo o quê? As suas formas de viver. Você entende que quando ele se posiciona dessa forma, ele já está dando uma vida para uma falsidade, dando uma vida para uma falsidade. Por que que seria uma vida uma falsidade? Porque isso é a forma em como ele pensa e não uma forma como, sei lá, como outro corpo se pense. Aí se você quiser entender isso, pega algum versículo bíblico e você vai entender isso. O que que se diz, né? Né? A pessoa que nega o seu irmão não reconhece a Deus, né? A pessoa que, né, por causa, às vezes, as pessoas que estão aos nossos lados, certo? Deus é um ser espiritual, certo? A gente entendendo ele coisas boas, coisa ruim, ele, de uma certa forma, ele não é Deus de confusão. Eu tenho que ser amigo das pessoas que têm um corpo simples de entendimento simples. Eu tenho que fazer uma empatia com ele, um relacionamento. Agora, eu vou criar uma espiritualidade daquilo que eu entendo que Deus é e vou fazer disso uma guerra com o meu irmão? Que tipo de Deus é esse, né? Entenda? Então fica tudo falso, fica tudo falso. Aí vai tentar explicar isso para uma pessoa, né, inocente, que não sabe nada que está acontecendo, ela vai sempre pensar que a razão é dela. Então ela vai começar a brigar defendendo o nome de Jesus em seus próprios conceitos ideológicos, certo? Entenda isso. Então o Deus dela vai ser falso, não vai ser uma coisa boa, não vai ser uma coisa agradável. Eu vou começar a fazer guerra com as pessoas que estão do meu lado. Ah, minha esposa
contra mim, né, tá falando de Jesus de uma forma isso, tal, 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 então vou abandonar essa mulher e tal. Não, é a forma que ela entende, tá tudo bem, tranquilo. Aí você entenda, aí vai gerando confusão disso dentro das suas casas, dentro das suas famílias e tal, então eles não têm percepção de nada. Entenda que não há explicação quando não temos percepção, pois tudo será um conceito da falta da percepção. Você não tem? Não tem. Simplesmente isso. Pode falar aí o que quiser, Jesus é isso, pode falar até mesmo Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo. Não, se você não tem uma percepção dos valores que estão gerando do seu lado, então você não tem percepção de Deus, você não tem percepção de nada. Tudo isso é uma forma que você está entendendo de si mesmo. Entenda isso. Não tem percepção? Não tem nada. Ok? Entenda isso. E que nesta causa, a falta da percepção vai explicar que não queremos enxergar com os vossos olhos perceptivos sobre o que esteja em movimento, sobre aquilo que não se move, né? Aquilo que não se move. Eu vejo quando eu falo de Deus, você vê que o corpo celeste de Deus move, o Sol gira em torno da Terra, né? A pressão, ela dá para nós o oxigênio, né? Várias energias que cerca essa atmosfera, né? Um átomo que possa cercar essa atmosfera e de determinada situação, né, nós entendemos que, né, isso é útil para nós entender, isso move e faz com que nós movimentamos também, né, o oxigênio, pode olhar, tudo vem da mãe natureza, tudo é ela que gere para nós, é a grandeza dela, tá? Entenda isso. Então você entendeu que tudo movimenta e faz com que nós movimente da mesma forma, entenda isso, certo? Ou seja, se você move algo que não mova, você já viu que você move? Como que você entende que você mova algo que não mova? Por exemplo, toda falsidade, toda ideologia são criações humanas. Não é criação de Deus, são coisas que a cabeça de um homem determinou que seja certo. Vamos fazer isso. Eu estou dizendo isso para que vocês entenderem, porque parte desse mundo paralelo que foi criado pela ideologia, pela falsidade, são uma determinação de unificação de todos os corpos, para que todos os corpos entrem no juízo pelos esses pecados deles mesmos, pelos mesmos pecados. De pecado de quê? O pecado de você estar criando ideologia para uma forma unificada, de uma forma consciente, ou de uma forma inconsciente, como eu tenho dito no início do texto, que ele não tem percepção, ele vai brigar por uma coisa que ele não entenda de nada e tal, e ele vai criar crise com os seus irmãos, gerando coisas ruins dentro da sociedade da mesma forma. Você entende que quando falamos de ideologia, o que você quer entender de ideologia? Vamos falar uma coisa aqui só para você entender. Vamos supor que eu digo para você: olha, eu comprei um avião. Mas por que que eu estou dizendo isso à pessoa? Comprei um avião? Mas entende que eu não comprei um avião, isso é uma expressão, esse avião só existe na minha cabeça, só naquilo que eu quero impressionar as pessoas, aquilo que eu quero chamar a atenção dela, aquilo que eu quero vender uma imagem que eu sou bem-sucedido, blá, 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 blá. Então não tem realidade nenhuma. Então a coisa que eu criei, uma ideologia, para mim trazer uma riqueza para o meu relacionamento social, para mim criar um relacionamento social de uma forma ideológica. Não existe, esse avião não existe. Eu inventei que eu tenho e não tenho, certo? Aí, quando se trata da ideologia, eu posso flexionar isso de várias formas. Quando eu venho no reino de Deus, eu posso falar: eu comprei um avião. Que tipo de avião é esse? Vamos entender o que, que ele quer dizer. Será que ele está falando de um avião dessas pessoas que estão. É, que são um avião de realidade, aquele que voa. Não, pode ser uma ideologia, uma significação, eu tenho um avião, eu estou viajando para um lado, para o outro, tal. Mas pode ser uma consciência perceptiva daquilo que eu entendo. Eu criei uma ponte daquilo até lá no Israel, tal, tal. É uma ideologia, é uma ideologia. Mas as pessoas, quando as pessoas são sinceras, vai entender claramente, falar assim, não, ele é uma ideologia que ele está falando. Ele está trazendo um mundo paralelo para trazer alguma significação, para
para as pessoas ter ciência daquilo que possa ser correto para ela, para si mesmo. Então as pessoas fez a percepção, foi uma forma honesta, fez a percepção daquilo, que é uma ideologia, que, entendi, estava mesmo escrito na Bíblia, né, entendi, né, alguma coisa assim, tal, significativa. Então, isso, da mesma forma que ela não é que as coisas ideológicas não é uma realidade, eu posso dar a vida para aquilo e trazer informação do sentido para que as pessoas possam ter conscientização sobre isso. Às vezes eu posso falar assim: eu sou milionário, por exemplo. Que tipo de riqueza que eu estou confessando que eu tenho? É uma sabedoria ou é um poder econômico? Eu posso dividir minha cabeça sobre esses dois entendimentos e eu posso falar com toda certeza: eu sou milionário. Aí as pessoas que se cuidam aí, você está falando de quê? Poder econômico? Não, estou falando de uma sabedoria, de uma consciência divina que eu recebi. E daí? Né? Isso é realidade para mim, as pessoas querendo ou não, eu aceito dessa forma. E essa é a minha realidade, essa é a minha vida, isso é o que eu conduzo do dia a dia. E pronto, acabou. Não, você se acha, você é aquilo, você é aquilo. Tudo bem, irmão, segue o seu caminho. Tudo bem, está tranquilo, segue o seu caminho, ok? Tudo bem. Isto será apenas a sua imaginação de mover algo e não a realidade de tudo que estiver em movimento. Isto explica que as percepção é que vão determinar os vossos caminhos, certo? As percepção são aquilo que vai determinar os vossos caminhos. Eu falei meu caminho vai determinar o meu caminho. Não, os vossos caminhos. Você tem a sua percepção, eu tenho a minha percepção, o seu irmão tem a sua percepção, a sua mãe tem a sua percepção, o seu pai tem a sua percepção, cada um vai ter a sua percepção, a sua forma de compreender as coisas, isso que vai determinar os vossos caminhos. É isso que vai determinar os vossos caminhos. Aquilo que eu entendo que é bom para mim, que é uma sabedoria, que é, de uma certa forma ela vai ter um benefício para mim. E se eu entregar isso à sociedade de uma forma honesta, vai ser um benefício para você, desde que você entenda de onde vem isso, aquela fonte, né? E eu posso ter um benefício de até determinado ponto. Depois disso, eu já não tenho mais benefício, eu já estou passando, as pessoas estão se beneficiando de uma certa forma, de onde vem, de onde vai, sei lá, qualquer coisa, entendendo que os nossos corpos emocionais, ele só pode ser realizado uma vez, certo? Isso significa que eu vou ficar limitado quando eu tenho uma sabedoria, quando eu tenho um poder econômico, certo? Eu vou entender as minhas limitações, eu vou entender que eu sou um corpo simples, de entendimento simples, eu posso fazer dessa sabedoria uma coisa bem proveitosa, eu posso fazer desse poder econômico uma coisa bem proveitosa, desde que eu tenha a ciência, a sabedoria de que eu sou um corpo simples, de entendimento simples, e que eu não posso abusar das pessoas, que eu não posso relacionar elas mal, eu não posso ser mal educado com elas, porque eu sou o homem mais sábio do mundo. Aí fica muito esquisito. Você entenda isso, só para vocês entenderem, certo? Você vê que essas coisas, ela geram uma contradição, dependendo de como você estiver movimentando, dependendo de como você estiver fazendo a percepção, tudo fica muito complexo. Tudo é uma coisa bem paralelo, fica quase sendo realidade, fica quase sendo falso, mas não é. São tudo uma coisa grandiosa, né? Que é a questão de você ter a percepção de cada coisa que está sendo dito. Entenda isso. Explicando o que eu possa ver e o que se possa ouvir e que ajuda a determinar se este caminho vai ser bom ou ruim, né? Então, eu vi algo, eu vou ter a percepção de algo e vou determinar para mim mesmo, certo? Se isso vai ser bom ou ruim para mim, se isso vai ser bom ou ruim, né? Eu ouvi algo, entendi algo, fiz a percepção de algo, então eu determinei o meu caminho sobre aquilo que eu ouvi. Um corpo emocional não pode ser Deus. Deus é espírito e representa todos, Deus é criador de todos. Então, eu tenho uma fonte espiritual, não uma emocional, né? Eu estou recebendo isso, que as mensagens que estou recebendo de uma forma espiritual, pode ser uma fonte boa, né? Em Deus de que eu tenho a percepção que eu tenho que representar os meus direitos, os meus conceitos e ter responsabilidade sobre o meu caminho, não passar as minhas responsabilidades para o outro, passar o meu fardo para o outro, para que o outro venha entender dessa minha irresponsabilidade, qualquer coisa, né? Entenda isso. Evidentemente,
A raiz é uma consciência espiritual, a semente ela fica parado esperando a consciência movimentar esta semente. Quando olha, vamos voltar dentro do relacionamento conjugal para a gente entender. Você entende que o corpo emocional e o corpo expressivo, o corpo emocional é representado pela esposa e o corpo expressivo é representado pelo marido, certo? A esposa ela faz o movimento de dentro para fora e o marido faz de dentro para fora e o marido faça essa movimento ao contrário, de fora para dentro. Então nós temos aqui um casal, um corpo emocional e um corpo expressivo, certo? Você entende que este corpo expressivo este corpo expressivo deixa eu voltar a ler aqui. Evidentemente, a raiz é uma consciência espiritual, a semente, ela fica parada. Eu quero pegar a palavra parada. Você entende que esse corpo emocional, ele fica parado e ele tem que esperar esse corpo expressivo relacionar ela. Ela tem que esperar. Qualquer coisa que essa esposa determina sem o corpo expressivo, ela vai entrar em crise por ela mesma. Por exemplo, às vezes você tem uma esposa que é muito resolutiva, é muito dedicada, é tudo, é intensa em tudo. Você, né, coloca o marido para frente a qualquer coisa, isso não vai ficar bom para o marido. O que que a esposa tem que fazer no lugar dela? Ela tem que dar ideia favorável para o marido desenvolva o dom dele, para que o corpo expressivo do marido seja mais amplo, para que ela possa, de uma certa forma, fazer uma relação compartilhada, desde que ela não fique no lugar do marido dela. Se ela for muito, muito, muito resolutiva demais, ela vai tomar a frente do marido dela, então o marido dela não vai, sei lá, se a pessoa tem sabedoria, ela vai ter um controle, mesma coisa. Se não tiver, eles vai gerar uma complexidade. Ou seja, o ideal sempre é a esposa esperar eh, o marido se movimentar primeiro, porque essa marido é uma consciência do nossa cabeça, nossos atos perceptivos. Nosso ato perceptivo pode ser tanto representar qualquer um sexo dentro da sociedade, sendo casal, né, sendo fêmea e macho, aí quando você vai pega esses, fêmea e macho, se coloca o lado objetivo e faz a percepção daquilo que está, que é para você emocional. Eu já tenho feito o exemplo disso, você faz a percepção daqui, seja macho ou fêmea, você faz a percepção aqui e entenda que vamos entender o movimento disso aqui. "Ah, isso aqui está me dando alegria e tal. Ah, é justo, eu não estou prejudicando ninguém, então vamos seguir com isso aqui, tá bom". Aí você vai: "Ah, isso aqui está me dando prejuízo, então vou cortar isso aqui, tranquilo. Eu fico perceptivo, porque eu não vou cortar isso aqui, não tá tudo tranquilo, é o meu espaço, eu tô mandando sobre isso". Aí você fica amplo aqui com o seu corpo expressivo, tanto macho como fêmea. Mas entenda que tudo isso é uma relatividade, tudo que tenha dentro da sociedade sobre casal, tudo isso, essa ideologia, ela ganhou muita complexidade. No dentro do casamento, se a esposa quer ter um benefício, ela tem que encorajar o marido dela, mas de uma forma que ela não movimente na frente dele, certo? Que ela respeite os dons espirituais deles de uma certa forma. Existe uma delicadeza. Eu não estou falando com você que tem uma forma certa. Não tem. Não tem aquela forma certa, mas o ideal é deixar que o marido se mova. Quando a mulher usa bem esse corpo emocional, ela incentiva o marido dela a ter uma boa economia, a ser um empresário, fazer uma coisa, incentivando, como que é incentivando? Não é você negando aquela expressão daquela pessoa, não, falando, não, vamos, sei lá, qualquer coisa. Hoje é difícil mais de explicar, porque são muitas coisas, mas entenda que o ideal é que a esposa espera que o marido movimente primeiro, ok? Entenda isso. Porém, existe possibilidade que a semente é a raiz. Porém, existe possibilidade de que a semente e a raiz ser um só, né. Quando eu falo que a semente e a raiz ser um só, eu fico fazendo o movimento de dentro para fora, como era no paraíso, de dentro para fora. Eu sou dentro ou sou fora? Eu manifesto uma coisa dentro, manifesto uma coisa fora. Então, é uma só. Se eu faço movimento de dentro para fora, eu vou entender que eu sou um só. Aquilo que eu sou dentro, eu sou fora, certo? Entenda isso. E também existe possibilidade que a raiz esteja separado dessa semente.
quando a raiz estiver separada dessa semente, eu vou para o ato manifesto e começo a fazer a percepção deste meu corpo emocional, entendendo aquilo que é bom e daquilo que é ruim para mim. Entendo aquilo que é bom, aquilo que é ruim para mim. Aquilo que é ruim, vou cortando tudo, certo? E de forma que você tem que fazer a percepção. Eu já tenho dito, explicado isso, que tem a pessoa que faz a leitura de uma coisa que é ruim, por exemplo. Vamos supor que você queira ir na academia. Ah, é ruim demais, mas você entende que vai vir um fruto. Vamos supor que você tem que trabalhar. Ah, eu não quero trabalhar hoje, está chovendo, tal. Você vai trabalhar, você vê o fruto, porque é uma coisa que você considera ruim, porque o corpo ele vai ficar limitando contra a sua percepção, contra aquilo que a sua consciência. Você não vai querer fazer nada, você vai querer ficar estagnado, você vai ficar querendo só sentir o seu corpo. Ah, eu que com preguiça hoje, não vou fazer isso. Então você não vai ter percepção desse ato expressivo, você não vai ter a visão dele, então você vai perder a noção daquilo que esse corpo emocional pode representar de bom. Existe essa complexidade, ou seja, às vezes aquilo que é bom é ruim, às vezes aquilo que é ruim é bom. É questão de percepção, entenda isso. Essas polaridades é questão de percepção, certo? Cada um vai ter a sua própria percepção, certo? Algumas pessoas vai entender que o trabalho é ruim, outras pessoas já vão entender que o trabalho é bom. Vai depender daquilo que ele quer produzir dentro da sociedade e a forma como ele quer produzir dentro da sociedade. Cada coisa vai representar um movimento social sobre tudo que você estiver movimentando socialmente e tudo aquilo que você estiver movimentando sobre a sua consciência, sobre aquilo que você é, certo? Entenda isso. Sendo tudo isto uma questão de percepção na busca de destravar uma forma correta de compreender o que está sendo dito. Vamos dar uma aqui, a forma de destravar. Sendo tudo isto é uma questão de percepção na busca de destravar a forma correta de compreender o que está sendo dito, a forma destravar. Como é que você destrava o seu corpo expressivo, que é só o seu corpo expressivo? Como é que você destrava o seu corpo expressivo? Como é que você destrava o seu corpo expressivo? Você tem que entender que você é um corpo único, né, que você tem uma consciência e você fique aqui fazendo a percepção daquilo que é honesto para você e para outras pessoas, certo? Quando você relaciona uma coisa desonesta, você prende a sua consciência na matéria e você materializa e você vai começar a sentir esses seu corpo emocional, né, no lugar de uma razão. Você vai achar que é uma razão, mas não é só um sentimento. É um sexo que eu quero, é um dinheiro que eu quero, e quero que isso tudo venha de uma forma bem prática, bem fácil para mim, tal, tal, tal. Eu quero ir só sentir isso, sabe? Eu só quero só viajar, eu só quero só ter dinheiro, eu só quero ter... Não é só ter dinheiro, existe forma para você conquistar isso. Ou seja, quando você for para fora, você vai ter várias possibilidades, quando você for para dentro e desejando as coisas facilmente, você vai ser só uma consciência travada, você não vai ter essa várias possibilidades, você vai ter uma só chance. E quando você fica aqui fazendo movimento de dentro para fora e sentindo seu corpo emocional, você está travado. Leva ele para fora e entende que tudo é questão de expressão, é expressão visual, é expressão vocativa, né, daquilo que você busca conhecer dentro da sociedade, fazendo tudo isso de uma forma honesta, relacionando isso. Então você tem um corpo expressivo, você está destravado. Você foi na faculdade, estudou, adquiriu muito conhecimento, tal, você tem um emprego bom, você está começando a destravar as coisas de dentro, você está tendo um corpo, expressivo, destravado. Agora, se você estiver aqui dentro aqui, querendo sentir o seu corpo, você fica o seu corpo, esse corpo fica travado, ele fica pensando uma coisa que é correto, que você sente que é correto emocionalmente, mas não é correto. Você está levando prejuízo à sociedade, está levando prejuízo à sua mãe, está levando prejuízo ao seu pai. Então ele fica travado aqui. E você está sentindo vergonha, você está sentindo medo, então você fica travado. O seu corpo expressivo fica travado. Isso aqui é um só, isso aqui são várias possibilidades. Isso aqui é uma só possibilidade, isso aqui são várias possibilidades.
se quando esse aqui só um só, você fica materializado com uma consciência que é interior e fica materializada aqui dentro, e você não vai conseguir, destravar esse seu corpo expressivo, que te dá várias possibilidades, você vai ficar só com um direito de você errar ou acertar, e muitas das vezes você pode tanto acertar e tanto errar, certo? Mesmo usando só um corpo expressivo, só manifestando uma coisa só, né, sobre o seu corpo emocional, você vai ter um direito. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Eu já vi muitas pessoas dentro da sociedade, corpo simples, né, já senhor, idade, ele usa só uma forma de manifestar isso sobre a matéria e eles conseguem resolutividade, porque realmente esse corpo expressivo não tem limitação, ele pode ter várias formas de você se realizar dentro da sociedade, e quando você entende isso, mesmo você não tendo percepção que ele te dá várias possibilidades, você consegue, de uma forma honesta, várias formas. Entenda isso. É muito interessante, muito delicado. Não limita esse corpo expressivo, que ele é muito grandioso, ok? Entenda isso. Sendo cada um terá a sua interpretação. Cada interpretação um caminho, cada caminho uma forma perceptiva de uma coisa e outra sobre o que se move o corpo simples de entendimento simples. E a forma em que se move um corpo celeste do ser soberano, né? Qual que é a forma do corpo simples de entendimento simples? Movimentar. É o ser perceptivo daquilo que eu estou sendo manifestado, aquilo que está sendo manifesto de mim. Eu ser perceptivo. Eu estou aqui sendo perceptivo sobre aquilo que é bom e aquilo que é ruim para mim. E qual que é a forma correta do corpo celeste de Deus movimentar? Ele gera oxigênio, ele é pressão, ele é sol, ele é lua, tudo isso é forma, ele é terra, ele é água, isso tudo é forma de sobrevivência que nós temos. Tudo que tem aqui dentro da mãe natureza, ela vai ser um complemento para nos sobreviver aqui dentro. Não é bonito? Nós somos dependentes demais dela, linda, né? Você vê, essas são as formas, né, do ser soberano. Nós estamos contidos aqui dentro e nós somos 100% dependentes dela. Não é bonito? Cada caminho é uma forma perceptível de uma coisa sobre o que se move o corpo simples, de entendimento simples, e uma forma de que se move o corpo celeste do ser soberano. Sendo o corpo celeste, ele não muda a sua forma de mover, não muda, né? Deus do início, Deus criou o Éden, o paraíso, que é o corpo celeste, e está mantendo o Éden dentro dessa formação de Cristo da mesma forma, né? Nesse meio tempo, ganhou várias complexidades, vários nomes, blá, 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 muita coisa, religião, entendimento de cada um, corpos divididos, atos conscientes de um lado, ato inconsciente do outro, percepção de uma coisa, percepção de outra, tal, eu entendo isso, tal, sei lá, ciência, sei lá, muitas coisas se multiplicaram e muitas coisas aumentaram de iniquidade, ok? Entenda isso. Porém, a possibilidade que nós, corpos simples de entendimento simples, fomos mudados na forma de mover a matéria. Nós, corpos simples, fomos mudados, né? Antigamente nós era uma matéria que movimenta a consciência, né? Vamos dizer isso, daqui tudo aquilo que nós manifestávamos. Hoje nós somos a consciência que movimenta a matéria, né? Aquilo já vem do ato manifesto, fazendo a percepção desses movimentos do corpo simples de entendimento simples. Entenda? Mudaram a forma, né? Antigamente nós era uma matéria que movimentava uma consciência, hoje nós somos uma consciência que movimenta a matéria, ok? Entenda isso. É por isso que existe essa volta, porque a nossa consciência ela está desabitada. Quando a gente voltar para o nosso corpo emocional, a gente entende que nós voltamos pela uma realidade, voltamos pela uma forma de nos reconectar com essa grande mãe natureza, e aí, nesse aí nós vamos formar os nossos relacionamentos de novo, e de uma forma correta, formando uma sociedade correta, de forma que a sociedade correta não vai estar em nós, mas está na sociedade, representando o relacionamento social, representando o marido, a cabeça do relacionamento social, tudo aquilo que nós estivemos a manifestando, independente se é macho, independente se é fêmea, entenda? Isso vai formar o relacionamento social, uma sociedade correta. Você entende quando a gente falamos de sociedade correta? A gente não falamos de um corpo simples, nós falamos de uma comunidade inteira, certo? Se um desses errar, todos erram, porque nós dependemos um do outro quando nós falamos de sociedade correta. Mas quando a gente estiver dependendo só de nós mesmos, então nós vamos ter uma chance de acertar,
uma chance de errar. Se errar, você fica mais ou menos contribuindo para uma sociedade corrupta. Se você não errar, você fica contribuindo para uma sociedade correta, ok? Entenda isso. E de forma que a sociedade correta vai estar lá fora, certo? Entenda isso. Para que a raiz fique separado da matéria. Isto sim, né? Vamos voltar a Deus de início. Sendo o corpo celeste, ele não muda a sua forma de mover, porém a possibilidade de que nós, corpos simples de entendimento simples, fomos mudados na sua forma de mover a matéria, para que a raiz fique separado da matéria. Isto sim, para que a consciência seja perceptiva para a matéria em movimento e que nos faça igual a Deus, o Pai de toda eternidade. Muito explicativo, muito bom, muito feliz de estar apresentando este blog, certo? Espero que vocês também estejam muito felizes com Deus por aquilo que vocês estejam recebendo. Entenda isso, tudo isso é de grande importância. Relaciona isso com carinho, com dedicação, é muito interessante. Se inscreva neste canal só se você estiver compreendendo, né, que você faz parte dessa sociedade correta e que os seus direitos são aquilo que você manifeste, certo? Se você manifestar uma coisa ruim, você vai travar o seu corpo expressivo. Se você manifestar uma coisa boa, você vai fazer com toda essa sociedade que seja correta, que a gente entendemos que ela seja correta, né? Que ela não está descoberta, mas quando a gente descobrir que ela é correta, que Deus fez ela perfeita, nós vamos entender que nós somos irmão um do outro, que nós temos que relacionar a justiça um para o outro, para que nós realmente fiquemos livres e que nós possamos relacionar somente aquilo que é bom para você e bom para o outro também. Não relaciona as coisas que é bom para você, muitas vezes é prejuízo para o outro, certo? Entenda isso, faça a percepção e relaciona somente aquilo que você entenda que é bom, certo? Se inscreva nesse canal somente se você estiver entendendo dessa forma. Se vocês não estão entendendo, seja honesto com você mesmo. Não preciso que vocês façam coisa alguma. Só faça se você entendeu. Olha, legal, eu entendi isso. É muito confiado, né? Não é questão de confiança, é questão de você receber aquilo que você entendeu, que é realidade. Eu não preciso pensar no futuro. O que que eu te entreguei agora? Foi uma ideia de manipular a sua consciência? Você tem que fazer uma análise. Esse cara está me manipulando? Faça essa percepção. Esse cara tá me manipulando? Não, faz essa percepção para você. Ah, tá. Então não precisa você escrever no canal. Ah, não, ele tá dando tudo que ele tem. Ele tá entregando tudo que ele tem. É o que ele tem, ele tá entregando. Então, beleza. Então foi uma coisa justa para você, foi uma coisa honesta para você. Não tô retendo nada, tô entregando tudo. E você entendeu isso? Então se inscreva no canal. Ah, entendeu o contrário disso? Tudo bem. É falsidade? Ah, esse cara é muito falso, não tenho necessidade de você inscrever nesse canal e faça alguma coisa certa por isso que está sendo manifesto. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva neste canal somente se estiver compreendendo o que está sendo expressado, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.